Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai ver um pouco da pintura inversa. Eu conheço apenas um francês que pinta praticamente tudo assim. A técnica consiste em você usar o pincel para extrair a tinta de algumas áreas e assim resgatando luz, resgatando pontos claros. Esse francês, por exemplo, ele pinta praticamente tudo dessa forma. Sutilmente no processo de pintura inversa, inevitavelmente você também faz pintura positiva. O detalhe é que você tem que pensar um pouco diferente e você, consequentemente, tem resultados diferentes pelo processo. Então, por exemplo, nesse tema a gente tem duas flores, uma está mais focada, a outra está mais para frente. E como a pintura começa a acontecer ou se evidencia à medida que eu vou tirando uns pontos, né, clareando alguns pontos, eu tenho que considerar que os pontos mais distantes e desfocados são os que eu paro de mexer primeiro. Porque quanto mais eu mexo, mais definido fica. Então percebam ali que, apesar de ser uma pintura inversa, ou independente de ser uma pintura inversa, eu preciso colocar o pigmento nas áreas para que eu possa começar a fazer a pintura tomar forma. Mas mesmo assim, eu preciso, no caso em especial do cromático, eu preciso colocar os pigmentos mais ou menos na área, na região onde eles têm que ficar. Então a gente tem ali duas flores rosas e uma caulezinho verde e uma folha verde mais escura. Então eu jogo o pigmento ali mais ou menos na área e aí vou dando forma aos poucos. Se fosse monocromático, eu não teria essa preocupação, porque minha única preocupação seria com os claros e escuros. Então, se eu uso um pigmento preto, por exemplo, se eu coloco mais pigmento preto num lugar ou no outro, não faz muita diferença, porque eu vou tirando pigmento preto da onde tem que ser tirado e eu vou resgatar o tom. Só que no caso de cor, se eu colocar o preto em cima da área da rosa, eu vou perder o tom rosado. Então, no caso do cromático, que é um pouco mais difícil, eu tenho que preservar isso. Então, eu coloquei pigmento rosado, avermelhado na parte da flor e esverdeado na parte da folha e do caule. E aos poucos eu estou escurecendo ali, mas vocês percebam que está tudo muito solto. E o meu raciocínio por exemplo, a flor que eu pintei ali agora, acabei de usar o pincel para, estou usando o pincel para tirar pigmento vermelho dali avermelhado e dar a luz. Quando eu joguei o violeta, quando eu joguei o rosa, o avermelhado, eu não estava preocupado com volume, estava preocupado só em pintar a área. Porque os volumes agora eu vou dando à medida que eu vou fazendo a pintura inversa. Então eu estou tirando pigmento e vou dando volume. Só que como eu falei no início, inevitavelmente você intercala algumas pinturas positivas para dar contraste, porque o tempo todo ela está se mesclando e ela está se movimentando e ela vai perdendo a forma e vai perdendo a intensidade. Então eu preciso carregar em alguns pontos para eu conseguir ver algum desenho, né? Algum desenho, alguma uma silhueta ali. Eu não faço isso o tempo todo, nem faço isso em volta de tudo, porque senão eu vou perdendo as características e a leveza. Mas num ponto ou outro ali eu vou trazendo uma pintura positiva, uma pincelada mais escura. Você vê que eu estou jogando um pouco de cor embaixo ali.
Mas em especial é a cor mesmo, não é o tom. Eu tô avermelhando ali porque ali tem mais cor. Consequentemente escurece, mas minha preocupação não é o escurecer, é o tom. E com o pincel limpo, perceba que o tempo todo eu tô com o papel na mão esquerda limpo, para eu tirar quando eu passo a pincelada sobre uma área onde eu tiro e gera uma luz, eu o pincel está carregado de pigmento, eu preciso limpar ele para voltar lá, senão eu vou sujar tudo. E aos poucos eu vou dando forma à flor, lá vou limpando, vou tirando pigmento e dando forma. E o processo é esse. Eu vou percebendo onde é que eu preciso escurecer um pouco, um detalhezinho que faça diferença. Ah, é um trabalho em conjunto, mas o que acontece com uma intensidade maior é esse processo de você tirar a tinta, porque o processo natural é você, se eu tenho uma área muito clara, eu quase não coloco cor ali. Nesse caso não é o ponto, eu joguei as cores ali para de fato virar uma lambancinha e depois eu vou fazendo os ajustes finos. Eu só vou parar de pincelar ali quando praticamente tudo tivesse secado, porque enquanto está úmido, as cores se mesclam, as formas se perdem. Percebam que eu já quase não mexo na flor que está distante, porque eu preciso que ela desfoque. Se eu ficar fazendo o que eu estou fazendo agora na flor maior, eu vou perder o desfoque da flor menor e assim a profundidade dela, porque ela está mais distante do que a primeira, do que a flor maior. E vale observar também que esse papel que eu estou usando, ele é um papel algodão. Em aula, eu forneço papel algodão para a gente fazer essa etapa porque ele responde melhor. Eu preciso que o papel se mantenha úmido por mais tempo, para que eu tenha tempo de fazer as intervenções. E o papel algodão é o que melhor responde a isso. Então, quando você usa papel algodão, você tem um resultado melhor do que quando você usa um papel celulose. Porque o papel celulose, ou cana, ou bambu, eles secam mais rápido e secam irregularmente. Fica mais evidente isso. E esse papel algodão ele ajuda nesse processo.
É natural que, à medida que eu vou me aproximando do final, a pintura está secando, já não se dispersa muito, eu já não consigo tirar muito mais tinta, e é onde eu faço os retoques, ainda no processo de intercalar, né? Percebam que hora eu dou uma pincelada com pigmento, hora eu dou uma pincelada limpa. Agora eu estou já nos ajustes, então as intervenções estão ficando cada vez mais detalhadas e mais fininhas. Que é quando, né, vou fazendo um acabamento e tal. E em especial na rosa, que nesse caso está mais para frente, está mais definida. A rosa que está mais desfocada, eu já não mexo nela há um tempo. Ela já está como tem que estar. E agora são ajustes finos. Eu já entendi a mensagem, já entendi que são duas flores. Daqui pra frente é só um capricho, é um objetivo de chegar até um detalhamento, digamos assim, porque eu já entendi o que é. Então, se eu parasse agora, por exemplo, já estava resolvido. Mas eu estou fazendo os detalhes até onde eu queira fazer, até onde eu acho que tem que ser feito, o que eu quero fazer. E aí é critério de cada um. Eu ainda consigo tirar um pouco de pigmento ali, que é o papel algodão. Mas é uma técnica muito legal. E geralmente a gente usa várias técnicas em uma aquarela só. Isso dá dinamismo para a aquarela, ela fica dinâmica, interessante, diversificada, movimentada. E estudar essa técnica isolada é interessante para a gente colocar na cabeça esse processo, porque quando a gente planeja uma aquarela, a gente já sabe mais ou menos onde é que a gente vai usar, por exemplo, as técnicas todas, né? E essa em especial. Em tal hora eu vou usar isso, aí você tem que calcular o tempo, a hora que você vai fazer isso, para você não perder o estágio úmido do papel. Porque quanto mais resolvida a aquarela está numa camada só, mais fluida ela vai ficar, mais leve ela vai ficar. É possível fazer essa intervenção posterior, mas aí se perde movimento, vai perdendo cada vez mais. Então o ideal é ir ajustando, 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 até conseguir resolver tudo numa camada só.